Eu tinha 40 anos quando parei no meio da escada da casa da minha sogra, com uma caixa de papelão nos braços, e entendi com uma clareza que dói um pouco quando chega tarde, que tinha passado 7 anos organizando a vida de outras pessoas antes de organizar a minha. Não foi um momento de raiva. Não teve grito, não teve choro, não teve nenhum ultimato dramático que eu pudesse recontar depois como o ponto de virada. Foi uma quinta-feira comum de setembro, às 10 da manhã, quando eu estava descendo a escada com uma caixa de arquivos que minha sogra tinha me pedido para guardar no cômodo dos fundos, e percebi que não conseguia me lembrar da última vez que tinha subido ou descido aquela escada para fazer alguma coisa que fosse minha. Sempre era para ela. Sempre era a pedido de alguém. Parei no terceiro degrau, a caixa nos braços, o sol entrando pela janela do corredor, e fiquei um momento assim, parada, com um pensamento que não era novo, mas que naquela manhã tinha chegado com uma precisão que eu não conseguia mais ignorar. Mas deixa eu te contar como cheguei até aquele degrau, porque essa história não começa naquela escada. Ela começa 7 anos antes, numa cidade que eu tinha construído por conta própria, num apartamento que era pequeno, mas que era inteiramente meu. Eu tinha 33 anos quando conheci o meu marido. Trabalhava como consultora financeira numa empresa de médio porte em Curitiba, tinha meu apartamento de 2 quartos no Batel, que eu dividia com uma gata laranja chamada Farofa e com uma coleção de livros que ocupava toda uma parede. Minha vida tinha uma ordem que eu mesma tinha construído, com os meus horários, minhas escolhas de fim de semana, minha forma de organizar as finanças, que era meticulosa do jeito que quem trabalha com números tende a ser. O meu marido tinha 37 anos quando nos conhecemos, num jantar de aniversário de uma colega em comum. Era engenheiro civil, trabalhava numa construtora grande, tinha o tipo de presença tranquila que eu confundi com solidez. Morava com a mãe numa casa espaçosa no bairro Água Verde, o que ele me explicou na segunda vez que a gente saiu juntos com a mesma naturalidade de quem fala sobre o tempo. O pai tinha morrido 5 anos antes. Ele tinha ficado para não deixar a mãe sozinha. A casa era grande demais para uma pessoa só. Ele falou com aquele tom de quem sabe que está fazendo a coisa certa e espera que o outro reconheça isso. Eu reconheci. Era o que eu fiz. Dona Helena, nos primeiros meses, era exatamente a versão dela que eu precisava acreditar que existia. Me recebia com café coado na hora, quando eu chegava para o almoço de domingo, perguntava sobre meu trabalho com um interesse que parecia genuíno, comentava que era bom que o filho tinha encontrado uma mulher que entendia de dinheiro porque ela mesma nunca tinha jeito para isso. Ela tinha um humor seco que me fazia rir às vezes, e eu saía de lá achando que tinha ganhado algo bom. A primeira fissura apareceu no dia em que a gente começou a falar em casar. Eu levantei a questão de onde ia ser nossa casa. Ele disse que a ideia era ficar na casa da mãe por um tempo, enquanto a gente planejava comprar algo próprio. Temporário, ele disse, uns 8 meses, 1 ano no máximo. Dona Helena adoraria ter companhia. A casa era grande, tinha quarto de sobra. Ele completou isso como se estivesse me oferecendo uma vantagem. Eu devia ter perguntado o que temporário significava em meses concretos. Devia ter colocado um prazo por escrito. Devia ter prestado atenção no fato de que ele tinha 37 anos e ainda não tinha clareza nenhuma sobre quando sairia da casa da mãe. Mas eu tinha 33, estava apaixonada e achava que otimismo era uma qualidade. Então concordei. Casamos em março. Guardei meus móveis, devolvi o apartamento, despedi de Farofa para uma amiga porque Dona Helena tinha alergia a gato, disse que era só por um tempo. Me mudei para o quarto de casal que tinha sido reorganizado por Dona Helena antes da minha chegada, sem que ninguém me consultasse. A roupa de cama era num tom de bege que ela achava elegante. O guarda-roupa tinha uma divisão de espaço que eu só entendi que era permanente quando tentei ajustar uma semana depois e ela apareceu na porta com uma expressão que não precisava de palavras. Eu tinha trazido comigo algumas coisas que eram importantes: roupas, documentos, meu setup de trabalho, livros e um quadro. Era uma aquarela pequena, formato retrato, que minha mãe tinha pintado anos antes de falecer. Flores silvestres em tons de azul e lilás, com a moldura de madeira que eu mesma tinha escolhido. Eu tinha levado aquele quadro para todo lugar onde morei desde os 20 e poucos anos.
Era a primeira coisa que eu pendurava quando chegava num lugar novo e a última que eu tirava quando saía. Pendurei o quadro na parede do lado da minha cabeceira na primeira semana. Na segunda semana, o quadro tinha saído da parede. Estava encostado no canto do quarto, com a frente virada para a parede. Perguntei para Dona Helena. Ela disse, sem tirar os olhos do que estava fazendo na cozinha, que aquele estilo não combinava com o resto da decoração do quarto, que a parede tinha um papel com padronagem e o quadro competia visualmente. Ela disse que entendia que eu gostava, mas que em casa a gente precisava pensar no conjunto. Eu peguei o quadro, envolvi no cobertor que tinha sido da minha avó, coloquei dentro de uma caixa e guardei no cômodo que usávamos como depósito. Fui dormir naquela noite olhando para a parede de papel padronagem que não era minha e pensei que era temporário. A cozinha de Dona Helena tinha uma lógica própria que eu demorei para entender que não era para ser compreendida, era para ser obedecida. Os temperos tinham uma posição exata no armário. A tábua de corte ficava encostada do lado esquerdo da pia porque sempre tinha ficado assim. Se você movesse qualquer coisa, ela reorganizava em silêncio. E você chegava na vez seguinte e encontrava tudo diferente do jeito que tinha deixado. Uma tarde de sábado tentei preparar um peixe que eu fazia com frequência, uma receita simples com limão e ervas que eu tinha aprendido com a minha mãe. Dona Helena ficou de pé na entrada da cozinha durante uns 15 minutos, os braços cruzados, me observando sem falar nada. Depois disse que meu marido não gostava de peixe preparado com muito limão porque ficava ácido demais para o estômago dele. Eu disse que ele sempre tinha comido quando eu preparava antes de casarmos. Ela deu um sorriso pequeno e disse que antes do casamento é diferente, que homem aguenta qualquer coisa para agradar, que agora era outra situação. Servi o jantar. Meu marido comeu sem reclamar e pediu mais. Mas eu aprendi a não levantar esses pontos depois, porque a energia que custava não valia o que eu obtinha. Era mais fácil adaptar. Era o caminho de menor atrito num espaço onde eu não tinha autoridade real sobre nada, nem sobre a posição de uma tábua de corte. E eu me dizia que era temporário. 8 meses viraram 1 ano. 1 ano virou 2. Em algum ponto do 3º ano, parei de fazer a conta de quanto tempo tinha passado porque era doloroso e não mudava nada. Você provavelmente está pensando o que muita gente pensa quando ouve esse tipo de história. Por que você ficou? E eu preciso ser honesta sobre isso porque é a pergunta que eu também me fiz por muito tempo. Fiquei porque amava o meu marido de um jeito que era real. E quando você ama alguém, você separa a pessoa do ambiente. Você pensa que o problema é a dinâmica, não é ele. Que se a gente tivesse nossa própria casa, seria diferente. Fiquei porque tinha medo do que ir embora significaria, de ser a mulher que destruiu a família, de carregar esse peso. Fiquei porque a adaptação acontece tão devagar que você não percebe que está sendo moldada até o dia que tenta agir de forma espontânea e percebe que precisou calcular se podia antes de fazer. Fiquei porque achava que ele ia perceber sozinho. Essa foi a ilusão que durou mais. No 5º ano, Dona Helena se aposentou do cartório municipal onde trabalhava como escrevente. A aposentadoria trouxe tempo, muito tempo. E ela preencheu esse tempo com uma presença que antes o horário de trabalho continha naturalmente. Ela estava em todos os cômodos durante o dia inteiro, comentava o horário que eu chegava do trabalho, perguntava com quem eu tinha almoçado, o que tinham conversado, se eu tinha passado em algum lugar antes de vir para casa, não com tom acusatório, com tom de conversa, que era mais difícil de nomear e por isso mais difícil de responder. Numa tarde de segunda-feira, eu estava na mesa da sala trabalhando remotamente. Tinha reunião em 20 minutos. Estava em plena concentração, quando ela entrou, sem bater, para pegar uma revista que estava na estante do lado da mesa. Ficou parada ao meu lado por uns 3 minutos, folheando a revista ali mesmo, comentando em voz alta sobre uma receita que tinha visto. Eu respondi com monossílabos, tentando não perder o fio. Quando ela saiu, a reunião já tinha começado sem mim. Não disse nada. Fui correndo atender. No mesmo período, comecei a perceber algo sobre o dinheiro que me incomodava de um jeito que eu, como consultora financeira, não conseguia simplesmente ignorar. Eu depositava todo mês minha parte das despesas numa conta conjunta que meu marido administrava. Ele repassava para a conta de Dona Helena, que pagava as contas da casa. Era um arranjo que ninguém tinha explicado formalmente.
Tinha acontecido de forma orgânica nos primeiros meses e permanecido assim. O que eu passei a perceber era que Dona Helena nunca se referia à minha contribuição. Quando falava sobre as despesas da casa com o filho, era sempre a conta dela, o dinheiro dela, o orçamento que ela administrava com cuidado. Em nenhum momento eu aparecia nessa equação. Eu existia como presença na casa, mas não como pessoa que financiava parte dela. Guardei essa percepção por um tempo antes de fazer qualquer coisa com ela. A situação que mudou o ângulo de tudo aconteceu no 6º ano, numa tarde de domingo. A vizinha de Dona Helena, com quem ela tomava café toda semana, tinha vindo visitar com a filha. Estávamos na varanda, às 4, e a conversa foi para o lado de relacionamentos, de como as coisas tinham mudado, de como as mulheres de hoje eram mais difíceis de lidar dentro de casa. Dona Helena concordou com a cabeça e disse, com a leveza de quem faz uma observação sobre algo óbvio, que no caso dela tinha tido sorte, que a nora não era daquelas que impõe, não tem opinião forte sobre nada. Concorda com o que a gente decide, não cria caso. É fácil de ter por perto. Não tem opinião forte sobre nada. Eu ouvi aquelas palavras e senti algo se organizar dentro de mim com uma clareza que doeu primeiro e depois ficou muito quieta. Não foi raiva, foi reconhecimento. A confirmação de algo que eu já sabia, mas precisava ouvir dito em voz alta por outra pessoa para entender completamente o que tinha se passado. Durante 6 anos, eu tinha engolido, adaptado, recalibrado, evitado atrito, e o resultado disso, na leitura dela, era que eu não tinha opinião. Que eu era fácil de ter por perto da mesma forma que um móvel bem colocado é fácil de ter por perto. Meu marido estava sentado ao meu lado. Ele tomou um gole do suco e continuou ouvindo como se a frase não tivesse nenhum peso específico. Naquela noite, depois que a casa ficou quieta, sentei na beira da cama e fiquei olhando para a parede de papel padronagem por um tempo que não sei dizer quanto foi. Depois peguei o celular, abri o aplicativo do banco e olhei para os números com atenção. Tinha uma quantia que me surpreendeu, não porque eu não soubesse que estava poupando, mas porque eu não tinha parado para somar tudo de uma vez em muito tempo. Quando você trabalha há anos, recebe bem. Não tem aluguel, não tem financiamento, e é do tipo que registra cada centavo numa planilha porque é o que você faz por formação e por hábito. O número que aparece quando você para somar é maior do que o que você tinha no coração. Fechei o aplicativo. Fui dormir. Não disse nada para ninguém, mas alguma coisa tinha se movido. Preciso te contar sobre uma decisão que eu tinha tomado 2 anos antes, que na época pareceu pequena e que só depois entendi que tinha sido a coisa mais importante que fiz durante todo aquele período. No 4º ano de casamento, a empresa onde eu trabalhava passou por uma reestruturação e reduziu a equipe de consultoria interna. Eu continuei, mas com escopo reduzido. O que fiz, em vez de procurar outro emprego imediatamente, foi abrir um MEI. Comecei a atender clientes pequenos por conta própria nas noites e nos fins de semana, empresários locais que precisavam de organização financeira básica, planejamento de fluxo de caixa, aquele tipo de serviço que qualquer negócio pequeno precisa, mas que poucos sabem como estruturar. Fiz isso em silêncio, não por maldade, mas porque era meu. Era o único projeto dentro daquele período que era inteiramente meu, que eu construía com minhas próprias decisões, sem precisar adaptar nada para o gosto de outra pessoa. Quando meu marido perguntou sobre as noites em que eu ficava trabalhando até tarde no notebook, eu disse que tinha projetos extras na empresa. Não era mentira completa. Era uma omissão calculada sobre algo que eu ainda não sabia para onde estava indo. Em 2 anos, a carteira de clientes tinha crescido para um ponto em que a renda do MEI já representava quase metade do que eu recebia na empresa. Comecei a pensar, primeiro como hipótese, depois como planejamento concreto, no que seria ter um espaço próprio de trabalho. Não um escritório grande, algo funcional, uma sala onde eu pudesse atender clientes presencialmente, fazer as consultorias com a privacidade que a mesa da sala de Dona Helena não oferecia. Comecei a olhar imóveis sem urgência, nos sábados de manhã, falando para o meu marido que tinha compromisso de trabalho, o que era verdade. Procurava algo que fechasse financeiramente com o que eu tinha disponível, que fosse bem localizado, que não pedisse reforma pesada.
3 meses depois da tarde na varanda, uma corretora com quem eu tinha feito contato me ligou com um imóvel novo na região do Cabral. Era um apartamento compacto num prédio residencial pequeno, segundo andar, sem elevador, com uma sala que dava para a rua, 2 cômodos internos, banheiro reformado. Estruturalmente, servia para o que eu precisava: uma sala de atendimento, uma área de trabalho, uma kitnet para os dias longos. O prédio tinha vaga de garagem. O condomínio era baixo. A corretora disse que o proprietário preferia venda a aluguel. Me passou o valor. Fiz a conta de cabeça ainda no telefone. Pedi para pensar. Fui para casa. Abri a planilha que eu mantinha desde o 2º ano de casamento com todas as minhas movimentações financeiras, separadas por categoria, com projeção de 6 meses. Coloquei os números do imóvel, os custos de escritura, o ITBI, uma margem para pequenas adaptações. Fiquei olhando para o resultado por uns 20 minutos. Cabia. Com reserva de emergência intacta. Mas antes de qualquer coisa, fiz o que qualquer pessoa que trabalha com finanças sabe que precisa fazer antes de uma decisão desse tamanho. Consultei um advogado. Precisava entender minha situação jurídica com precisão antes de qualquer passo. O apartamento seria comprado com dinheiro que eu tinha poupado do meu salário e da renda do MEI ao longo de anos. Mas eu era casada e queria saber exatamente o que isso significava, o que era meu por direito, como documentar a origem dos recursos, o que precisava ser formalizado. A conversa com o advogado durou quase 2 horas. Foi esclarecedora e, em alguns momentos, mais direta do que eu esperava, mas me deu o mapa completo. Saí de lá com clareza sobre cada passo. Visitei o apartamento 3 vezes, em horários diferentes, para ver a entrada de luz, o movimento do prédio, a tranquilidade da rua. Na 3ª visita, fiquei parada na sala vazia por um tempo. As paredes estavam com uma pintura velha, que precisaria de uma mão de tinta. O piso era de madeira escura, bem conservado. A janela dava para uma rua arborizada e, com ela aberta, entrava uma brisa que cheirava a cidade, aquele cheiro específico de Curitiba que é frio e limpo ao mesmo tempo. Fiquei parada ali e pensei no quadro da minha mãe dentro da caixa no depósito. Pensei em 6 anos de reuniões interrompidas e perguntas sobre com quem eu tinha almoçado. Pensei em não ter opinião. Assinei o contrato de compra e venda numa quarta-feira ao meio-dia, no cartório que o advogado tinha indicado. Saí de lá, entrei numa café pequeno na esquina do cartório, pedi um cappuccino e um coxinha, sentei numa mesa de frente para a janela. Tinha um documento na minha bolsa que dizia que aquele apartamento era meu, no meu nome, sem estar vinculado a nenhuma outra história, nenhum outro arranjo, nenhuma outra pessoa que precisasse aprovar a posição da janela. Terminei o café, paguei a conta, voltei para o trabalho. Contratei um pintor para dar uma mão de tinta nas paredes, branco, que é a cor de quem está começando. Troquei as torneiras do banheiro, que pingavam. Comprei uma mesa de trabalho compacta, uma cadeira boa, um pequeno sofá de 2 lugares para receber clientes, uma luminária de pé para o canto da sala. Tudo com nota fiscal no meu nome, tudo registrado na planilha com data e valor. Numa tarde de terça, fui ao apartamento depois do trabalho para ver como tinha ficado com a pintura pronta. Entrei pela primeira vez com as paredes brancas, o cheiro de tinta nova misturado com o frio específico de Curitiba, em julho. Andei por cada cômodo devagar. Coloquei a mão na parede da sala, fria e lisa. Parei no centro do cômodo, onde ia ficar minha mesa, e entendi de uma forma que eu senti no corpo, não só na cabeça, que aquele seria o primeiro lugar desde o apartamento do Batel que seria completamente meu. Saí de lá com os olhos molhados, não de tristeza, de reconhecimento, de novo, mas dessa vez do tipo que chega com alívio junto. Voltei para a casa de Dona Helena naquela noite, jantei com os 2, lavei a louça enquanto ela me contava sobre uma discussão que a vizinha tinha tido com a filha. Fui dormir com a certeza quieta de quem já tem um plano e está executando. Nas semanas seguintes, comecei a tirar minhas coisas com cuidado, não de uma vez, que geraria perguntas. Aos poucos, documentos primeiro, sempre documentos. Depois os itens sentimentais, as fotos, as cartas da minha mãe que eu guardava numa caixa de madeira, os cadernos de faculdade que eu nunca consegui jogar fora.
Depois roupas fora de estação, que somem do guarda-roupa sem que ninguém note porque a gente só abre aquela parte quando muda o tempo. Uma tarde, fui ao depósito buscar a caixa onde estava o quadro da minha mãe. Tirei com cuidado, abri, desprendi o cobertor. A aquarela estava intacta, as flores em azul e lilás, a moldura de madeira sem nenhuma marca. Coloquei debaixo do braço, saí do depósito, desci a escada, coloquei no porta-malas do carro. Meu marido não perguntou nada, ou não percebeu, ou preferiu não perceber. Aprendi a não precisar saber a diferença. Foi nessa mesma semana que aconteceu a conversa que precisava acontecer. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho porque uma reunião tinha sido remarcada. Entrei pela garagem, subi pela escada dos fundos. Dona Helena não sabia que eu estava em casa. Quando passei pelo corredor que dava para a cozinha, ouvi a voz dela no telefone, clara e sem nenhuma modulação de quem sabe que está sendo ouvida. Ela estava falando com alguém, a irmã talvez, sobre a situação de casa. Dizia que estava cansada, que 7 anos eram muito tempo para ter outra pessoa dentro do seu espaço, que não era que a nora fosse má pessoa, mas que casa era casa, que ela precisava da sua liberdade de volta, que o filho não tomava posição, que ficava em cima do muro. Ouvi até o final com a calma de quem confirma uma suspeita antiga. Então ela também sabia que aquilo não fazia sentido. Ela também reconhecia, em privado, que 7 anos era tempo demais. Só que a conclusão dela era que eu precisava ir embora por iniciativa dela. A minha era que eu já estava indo, por iniciativa minha, do meu jeito, para o meu lugar. Naquela noite, fiz para o meu marido a pergunta que eu tinha adiado por meses. Esperou ele terminar de trabalhar. Fechei a porta do quarto, sentei na cadeira da frente da cama onde ele estava e disse com uma voz que eu tinha ensaiado não pela emoção, mas pela precisão. Disse que tinha ouvido sua mãe no telefone hoje. Que ela estava falando que estava cansada de ter a nora em casa, que precisava da liberdade de volta, e que eu queria saber o que ele pensava sobre isso. Não o que ela pensava, o que ele pensava. Ele tirou o óculos, passou a mão no rosto, fez uma pausa que eu conhecia bem, a pausa de quem está calculando a resposta que vai gerar menos atrito. Disse que a mãe era uma pessoa com um jeito difícil, que eu sabia disso, que ela falava coisas sem pensar e que o coração dela era bom, que eu não podia levar tão a sério tudo o que ela dizia. Eu deixei ele terminar. Depois perguntei com a mesma calma: "Você sabe que eu deposito minha parte das despesas todo mês numa conta conjunta?" "Sim", ele disse. "Claro que sabia." Perguntei: "Sua mãe sabe disso?" O silêncio que veio durou 1 segundo a mais do que devia. E esse segundo foi a resposta. Durante 7 anos, eu tinha transferido todo mês minha parte das despesas, alimentação, contas, manutenção, para a conta conjunta que ele administrava e repassava para a dona Helena. Na perspectiva dela, eu morava na casa dela sem contribuir com nada. Eu era, nas palavras que ela mesma tinha usado na varanda, fácil de ter por perto. Na minha perspectiva, eu tinha passado 7 anos pagando por uma estadia que me tratava como hóspede. Então, durante 7 anos, eu financiei a vida nessa casa sem que sua mãe soubesse. E ela passou esse tempo inteiro me descrevendo como alguém que não tem opinião, que concorda com tudo, que é fácil de ignorar, eu disse, com uma voz mais calma do que eu sabia que era capaz de manter. Ele não respondeu. Colocou o óculos de volta, virou para o telefone que estava na mão. E foi esse movimento tão pequeno, tão familiar, que me disse com absoluta clareza que não havia nada ali para tentar consertar. Não era um problema de comunicação. Era a arquitetura inteira daquele casamento, construída num lugar onde minha contribuição era invisível, minha presença era descrita como conveniente, e minha voz era o tipo de coisa que a pessoa ao lado deixa de escutar com tanta naturalidade que nem percebe que parou. Saí do quarto, fui para a cozinha, bebi um copo de água, olhei pela janela para o quintal escuro, fui dormir com a cabeça fria e o plano claro. Conversei com o advogado no dia seguinte. Queria confirmar cada detalhe, garantir que cada passo estava documentado, que eu sabia exatamente o que era meu por direito antes de qualquer movimentação. A conversa foi longa e precisa e me deixou sem dúvida nenhuma sobre como proceder. Continuei a rotina pelas 2 semanas seguintes. Acordava, tomava café, ia trabalhar,
Voltava, jantava, ouvia sobre a vizinha, lavava a louça, dormia. Por fora, nada tinha mudado. Por dentro, eu estava desmontando 7 anos com a metodologia de quem organiza uma migração de dados, item por item, com lista, com cronograma, sem pressa e sem margem para esquecimento. Num sábado de manhã, contratei uma empresa pequena de mudança que uma colega tinha recomendado. Eficiente, discreta, sem perguntas desnecessárias. Eu tinha feito uma lista detalhada de cada item que levaria, com fotos, com descrição, com a origem de cada um daqueles que tinham sido comprados com o meu dinheiro e tinham nota fiscal registrada no meu CPF. Meu marido tinha futebol toda manhã de sábado, saía às 8h30 sem exceção. Dona Helena tinha o hábito de ir à missa das 10 no domingo, mas aos sábados ia com uma amiga ao mercado municipal e só voltava por volta do meio-dia. O caminhão chegou às 8h45. Eram 2 rapazes organizados, rápidos, que trabalharam com uma eficiência silenciosa que eu tinha pedido expressamente. A lista era clara, eles sabiam exatamente o que levar, a mesa de trabalho que eu tinha comprado no 2º ano, o notebook e os equipamentos que eram do meu MEI, a estante de livros que eu tinha montado sozinha numa tarde de domingo do 1º ano de casamento, as plantas que cultivava no parapeito da janela do quarto, as caixas que eu tinha preparado ao longo das semanas anteriores, o espelho da minha avó que estava no banheiro, meus livros, meus documentos, meu setup completo. Às 11h20, o apartamento estava quase descarregado. Faltavam as últimas 2 caixas do quarto quando ouvi o portão da frente. Dona Helena tinha voltado mais cedo. A amiga tinha passado mal no estacionamento do mercado e elas tinham vindo embora antes de terminar as compras. Ela entrou pela porta da frente, passou pelo corredor, virou para a escada, parou. Ficou parada no corredor olhando de mim para os rapazes com as caixas, das caixas para o caminhão lá fora, do caminhão para mim de novo, com uma expressão que eu nunca tinha visto nela em 7 anos. Não era raiva ainda, era susto genuíno. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou. "Estou indo embora", eu disse. Simples, sem tremer a voz, sem drama. Ela abriu a boca. Ficou olhando para o quarto com a porta aberta, para os rapazes que continuavam trabalhando sem olhar para ela, para mim, para as caixas. "Indo para onde?" "Você não avisou, você não pode simplesmente, eu preciso falar com o Ricardo, isso não pode ser assim." "Pode falar com ele, sim", eu disse. "O número dele você tem." Ela pegou o celular. Eu ouvi ela ligar, ouvi a voz subindo enquanto os últimos itens eram colocados. Quando os rapazes terminaram, fiz uma volta pelo quarto. A cama tinha ficado, era da casa. A cômoda velha tinha ficado. As marcas na parede onde o meu espelho tinha estado, onde eu tinha colocado e retirado ganchos ao longo dos anos, tentando criar algum canto meu. O papel padronagem, intocado, elegante, que nunca foi meu. Peguei minha bolsa, desci a escada. Dona Helena estava na sala, o celular ainda na mão. Tinha uma expressão que eu nunca esperava ver nela: desorientação. Era a expressão de alguém que entendeu de repente que a situação era completamente diferente do que ela achava que era. "Camila, espera. Precisamos conversar. Acho que teve muitos mal-entendidos que a gente pode resolver." Parei na porta. Me virei para ela. Falei pelo nome pela primeira vez em 7 anos, sem o Dona na frente, porque naquele momento eu não devia reverência a ninguém. Durante 7 anos eu paguei para viver nessa casa, todo mês, sem faltar uma vez. A senhora não sabia porque seu filho nunca contou, mas eu sei o que eu fiz e sei o que eu construí. Agora eu tenho o meu lugar, e estou indo para ele. Ela abriu a boca, a fechou. Olhou para a sala como se estivesse vendo os móveis pela primeira vez. "Mas as despesas daqui, quem vai ajudar com as contas agora?" "As contas da senhora, a senhora mesma vai pagar", eu disse. "Eu já tenho as minhas." Saí. Fechei o portão com cuidado, sem bater, sem drama. Entrei no meu carro. O caminhão já tinha partido. Coloquei o carro em movimento. Saí daquela rua sem olhar pelo espelho retrovisor. Não por rancor, simplesmente porque não havia mais nada naquela direção que fosse meu. Meu marido ligou 35 minutos depois. Eu estava no apartamento do Cabral, dirigindo a entrada dos móveis, quando decidi atender. "Camila, o que aconteceu?" "Minha mãe está em choque. Onde você está?" "Estou na minha casa", eu disse.
Silêncio. Que casa? Você alugou alguma coisa sem me contar? Comprei um apartamento no Cabral. Está no meu nome há 2 meses. É onde trabalho e onde vou morar. O silêncio dessa vez foi mais longo, mais pesado. Como você tinha esse dinheiro todo? Você estava guardando escondido? Estava poupando há anos. Você sabia que eu tinha poupança, só nunca perguntou o valor. E a renda do MEI que eu abri 4 anos atrás também foi parte disso. Você tem uma empresa e eu não sabia? Tenho um MEI. Você sabia que eu trabalhava em projetos extras? Nunca perguntou a estrutura? Camila, esse dinheiro é do casal. A gente precisava ter tomado essa decisão junto. Respirei fundo antes de responder. Tinha me custado muito chegar até aquele momento e eu não queria perder a clareza por causa da raiva. Durante 7 anos, eu contribuí com a casa da sua mãe sem que ela soubesse. Ela passou esse tempo me descrevendo como uma mulher sem opinião, fácil de ter por perto, fácil de ignorar. Você esteve presente em cada um desses momentos e não disse nada. O dinheiro que poupei é o resultado do meu trabalho, documentado, com origem comprovada, e eu usei para construir algo que é completamente meu. Recomendo que você fale com um advogado para entender como funciona a parte legal daqui para frente. Eu já tenho o meu. Desliguei. Aquela noite, sentei no chão do apartamento enquanto os rapazes montavam os móveis. Encostei as costas na parede recém-pintada de branco, o cheiro de tinta misturado com a terra das plantas que tinham chegado e que eu ainda não tinha encontrado o lugar certo para cada uma. Fiquei ouvindo o barulho da rua lá embaixo. Curitiba à noite tinha um som específico, o vento nas árvores, um ônibus passando ao longe, a cidade fazendo o que as cidades fazem quando você para de estar com tanto cuidado dentro de outra pessoa. Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha conhecido nos últimos 7 anos. Não era o silêncio de quem está evitando dizer a coisa errada. Era o silêncio de quem está, finalmente, no lugar certo. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando com uma precisão que me surpreendeu, não pela velocidade, mas pela naturalidade. Abri formalmente o escritório de consultoria, passei o MEI para MEI, coloquei meu nome na placa ao lado da campainha, uma placa pequena, de latão, com o nome que é meu desde que nasci. A carteira de clientes cresceu. Comecei a atender 2 novos negócios por mês no espaço. Consultorias presenciais numa sala onde a cadeira era a que eu tinha escolhido, o café era o que eu gostava, a temperatura era a que eu regulava. Pequenos detalhes que, quando você passa muito tempo sem ter, a ausência deixa de ser visível. Só volta quando você recupera. Houve uma mensagem de Dona Helena semanas depois, um número que eu não reconheci de imediato, perguntando se eu não tinha exagerado, se a situação toda não era um desentendimento que poderia ter sido resolvido com conversa, se eu não podia pelo menos passar lá para tomar um café. Li a mensagem com atenção. Depois coloquei o celular na mesa e fui preparar o almoço. Não respondi. Não por rancor, não porque eu estava com raiva. Não respondi porque algumas conversas chegam depois do momento em que ainda fazem sentido. Porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem nunca quis enxergar o que estava diante dos olhos. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com a frieza necessária, sem cenas, sem mensagens longas, sem tentativas de reconstituir algo que não tinha fundação para se sustentar. O que ficou daquele período, o que eu carrego não como ferida, mas como clareza, é algo que cabe numa frase só, mas que levei 7 anos para entender de verdade. Independência financeira não é desconfiança, não é egoísmo, não é plano para o pior. É a diferença entre ter uma voz num relacionamento e ser uma presença tolerada, entre contribuir para um lugar e pertencer a ele. Entre ter um nome nos documentos e existir num espaço sem deixar rastro nenhum. Eu passei 7 anos numa casa onde minha contribuição era invisível, onde minha presença era descrita como conveniente, onde a versão que existia de mim na cabeça das outras pessoas era a de uma mulher sem opinião, fácil de ter por perto porque nunca incomodava. E fiquei por razões que entendo hoje. Amava de verdade, esperava que ele percebesse, tinha medo de ser a que foi embora. Mas o que aprendi de verdade é que ficar com medo de ser julgada não é paciência. É uma espera que consome anos e não entrega nada no final. Quando saí, levei o que tinha construído. Os móveis com nota no meu nome, os documentos,
as plantas que vinham comigo desde o apartamento do Batel, e o quadro da minha mãe, que estava guardado numa caixa no depósito há quase 7 anos porque não combinava com a decoração de outra pessoa. Na semana que eu terminei de organizar o apartamento, tirei o quadro da caixa, desprendi o cobertor com cuidado, segurei a moldura nas 2 mãos. A aquarela estava exatamente como eu lembrava. As flores silvestres em azul e lilás, a pincelada leve que era o jeito da minha mãe de fazer as coisas. Fui até a parede da sala, a parede branca que era só minha. Escolhi o lugar com calma. Preguei o prego no ângulo certo. Pendurei o quadro. Dei um passo para trás, olhei para ele por um tempo. Estava no lugar certo. Pela primeira vez em 7 anos, estava exatamente onde devia estar. Hoje, quando chego em casa depois de um dia de trabalho, subo a escada, paro um segundo antes de entrar, coloco a chave na fechadura, ouço o clique do trinco. Fico um segundo assim, a mão na maçaneta. É um hábito que virou ritual. É o segundo em que lembro da mulher que me disse que eu não tinha opinião, que era fácil de ter por perto porque concordava com tudo, e sorrio, o mesmo sorriso de sempre, pequeno, quieto. Só que agora é dentro do meu espaço, com o meu nome na placa, e as flores da minha mãe na parede, no lugar que eu escolhi, iluminando exatamente o que é meu.